Pessoal, assistimos aos 30 minutos do filme do Superman. E tudo que eu falar aqui nesse vídeo é para ser a minha impressão, não é um vídeo de crítica nem nada disso, tá? Apenas a impressão de uma pessoa que conseguiu, né, por sorte, assistir 30 minutos do filme. Muito obrigado também para Warner, que permitiu que a gente conseguisse assistir, né, esses 30 minutos de forma antecipada. Eu nunca tinha participado de uma sessão assim que você só assiste 30 minutos. Eu confesso que fiquei um pouco deslumbrado com a exclusividade que é ver com tanta antecipação um filme como esse, ainda mais um filme que eu estou tão empolgado. Eu sei que eu sou suspeito de falar, né, Gabriel, da Batcaverna e tudo mais, mas depois de assistir esses 30 minutos, eu estou ainda mais empolgado para ver esse filme. Eu tenho ainda mais certeza da história que esse filme vai fazer. E eu não iria mentir aqui pra vocês. Vocês lembram quando eu saí da sessão do filme do Flash? Aquela cara de bunda que eu tava quando eu fiz a crítica do filme do Flash. Porque eu realmente fiquei incomodado com o filme do Flash. E esses 30 minutos do filme do Superman são completamente opostos. Como fã de DC, como fã de Superman, não tenho nada a retocar. Eu me considero uma pessoa chata quanto a esse tipo de exigência. Como vocês sabem, né, o filme tem 2 horas e um pouquinho a mais, então 30 minutos do filme é basicamente um quarto do filme. Tudo que o filme vai fazer nesses 30 minutos é estabelecer os pontos narrativos mais importantes, os arcos dos personagens, para depois seguir com eles ali ao longo da história. Então, assim, ó, o filme vai se esforçar bastante em termos de roteiro, diálogos, para você entender o Superman, a Lois Lane e o Lex Luthor. Em 30 minutos aqui, você já vai ter uma noção do que eles querem fazer na história. E você já vai ter uma noção do que faz eles serem especiais nessa adaptação. Que eu, na medida do que eu li quadrinhos de Superman, do que eu entendo de Superman, tanto do desenho, animações e outros filmes, a minha visão é que é um Superman muito fiel. Mas não só o Superman, a Lois e o Lex também. Aquele negócio que o James Gunn tanto falou de se inspirar no Superman All Stars, você vê, sabe? Você percebe, é muito palpável. Eu vi na internet muitas pessoas, né, conversando sobre o title card no início, né, a tela de abertura do filme, e eu acho que eu também vou destacar isso, é um dos pontos altos desses 30 minutos, principalmente porque é uma coisa muito quadrinho, mas muito quadrinho. Se você foi uma criança, um adolescente que comprava a HQ, gibi na banca, com certeza você passou por uma experiência do tipo de começar a ler uma HQ que tá no meio de uma saga. Sei lá, hipoteticamente, Batman Queda do Morcego. É muito provável que muitas pessoas lá na década de 90 começaram a ler a Queda do Morcego não pelo início, mas pela HQ que essas pessoas compraram que estava na banca na época. E a partir dali, quando você abre qualquer HQ da Queda do Morcego, ou qualquer outra HQ que tá no meio de uma saga, tem um pequeno resumo ali, sabe? Que dá um contexto pra você entender o que tá acontecendo. Você começar a assistir Superman é como abrir uma HQ a partir do capítulo 2 de uma saga. É isso. E eu não acho que isso é uma coisa negativa, eu só acho que é uma coisa muito própria pro filme, sabe? Uma coisa muito de HQ que a gente tá vendo nesse filme. O James Gunn falou isso na entrevista com a imprensa, de que ele mesmo, quando começou a ler quadrinhos, ele não começou, tipo, na origem do herói. Ele começou com todo mundo estabelecido. E o início do filme Superman é exatamente isso. É como se existisse um grande universo aqui, e você começou a espiar esse universo através de uma janela. Tá acontecendo esse universo, mas essa janela em específica vai mostrar o que está acontecendo com o Superman. E você começou a olhar pela janela, não exatamente no início de tudo, sabe? Você começou a olhar quando a coisa começou a esquentar. Então o filme vai te largar nesse início de filme que é bem diferente de uma estrutura clássica de filme de super-heróis, sabe? E eu aprecio muito isso por ser diferente, tá? E falando desse texto que aparece bem no início, cara, é uma coisa que você fica... Tu tá quase se levantando a cadeira pelas últimas frases, sabe? É uma coisa que realmente te joga pra dentro do filme, tá? Bem, depois disso a gente vai ter cenas com o Krypto, e aqui tem aquelas mesmas cenas que a gente viu nos trailers, né? Então não é um grande spoilers. O que tá no início do filme é basicamente o que a gente viu no material de divulgação, tá? Você já vai entender bem essa relação do Superman com o Krypto. O filme também vai estabelecer uma coisa importante envolvendo os pais biológicos do Clark. E olha, você vê exatamente como que o James Gunn prepara bem o roteiro, porque se tem coisa no primeiro ato, é porque ele não dá ponto sem nó, sabe?
tá aparecendo coisa no primeiro ato, é porque vai ser importante no segundo e no terceiro. Você vê exatamente ele como roteirista estabelecendo todas essas pecinhas de xadrez pra jogar o jogo do roteiro, sabe? Então eu consigo imaginar exatamente pra onde a história vai, e realmente o roteiro, entre tudo que eu vi, é o ponto de destaque pra mim, tá? E sim, tem a Fortaleza da Solidão e tudo mais. Depois disso, que eu acho que leva uns 8 minutos, a gente vai pra um negócio que o grande objetivo da cena é mostrar que o Lex Luthor é foda, tá? É só isso que eu vou dizer. É uma cena pro Lex Luthor brilhar. As pessoas vão gostar bastante desse Lex Luthor. Daqui a pouco eu falo aí qual do trio, né, Superman, Lois e Lex, acabou se destacando mais pra mim. A questão do Lex é como que ele tem um controle, é como que o James Gunn, como diretor e roteirista, sabe o que tem que fazer pra... Ó, já no primeiro momento você sabe que ele é uma ameaça, que ele tem experiência com o Superman, e ele não subestima o Superman. E ao mesmo tempo dele ser muito inteligente, muito estratégico, ele sabe exatamente o que tem que fazer. Eu tenho outras observações quanto a essa cena, mas aí eu tenho medo do que pode e o que não pode falar. Então eu vou parar por aqui dessa cena. Depois disso vai ter uma cena para estabelecer a dinâmica do planeta diário. Sabe aquelas cenas que a gente viu no trailer, que o Clark tá chegando e ele interage com alguns membros ali do planeta, com o Lombardi, o Jamie Olsen? Aquilo dali é bem no início do filme. A dinâmica do planeta diário, ela é bem mais leve, tá? Mas é impressionante como o James Gunn consegue desenvolver seus personagens, mostrando as personalidades deles, né? Eles interagindo um com o outro, um fazendo piada com o outro, né? Você vê que tem uma provocação ali entre Lois e Clark, o Jimmy Olsen fala uma outra coisa, mas tudo ali tem um objetivo. Você realmente que não é um diálogo perdido, é um diálogo que tá encaixado para desenvolver esses personagens. Sei lá, tirando o Steve Lombardi, né? O Steve Lombardi tem uma fala ali, dane-se o Steve Lombardi, né? Também é no Planeta Diário que o Clark vai receber uma ligação, né? Ele vai falar com os pais, né, adotados, né, os pais humanos do Super, e que é uma cena super fofa. Eu acho que é o máximo que dá pra dizer. A sensação que eu fiquei dessa cena é que o James Gunn tá escrevendo diálogos dos próprios pais ali. Sabe, os pais ligando pra ele parabenizar porque ele fez tal filme, sei lá. Eu tô imaginando aqui, eu não sei se isso é verdade, tá? Mas o ponto todo é que é um diálogo que parece muito real, porque é uma família, é uma mãe e um pai orgulhosos do Clark por ter feito o negócio. Mas não por ter feito o negócio como Superman, e sim algo como Clark. E tem aquelas trocas de conversa, né, bem típicas de filho que tá longe dos pais, e daí a mãe grudenta que fica falando, sabe? Esse é um filme que os diálogos são bem direto ao ponto, sabe? Não tem tipo como você interpreta o diálogo, não. É direto ao ponto, é isso aqui. Isso deixa bem claro como que são esses personagens, o que que eles querem, e deixa a história muito mais focada, né? Cada um tem o seu papelzinho, né, dentro da história, isso dá pra perceber. Aí depois vem a tal da cena, que é a entrevista da Lois com o Clark, né, no apartamento da Lois. Aparentemente é o apartamento da Lois. E é aqui que a gente vai ter aquele diálogo, né, que tá no trailer, né, a Lois entrevistando o Clark e tudo mais. Eu já era foda no trailer, tá? Isso... Pô, é sensacional no trailer. E é ainda melhor a cena completa. E é uma cena bem longa. Eu achei bem corajoso por parte do James Gunn deixar uma cena tão longa que é só diálogo. Mas é que o diálogo é tão bom, é impossível não comparar com a entrevista que a Lois faz com o Superman lá no filme do Donner. Eu sei que todo mundo adora essa cena do Donner porque é super romântica. O filme do Superman é uma história de amor também, o filme do Donner, por causa da Lois e do Clark. Eu não questiono aquela cena, que eu acho muito foda. Mas é que essa cena, você tá vendo uma jornalista que tá sendo jornalista. E que é faca na bota, sabe? Ela é faca na bota. E ela faz perguntas que são perguntas pertinentes, sabe, pro Clark. Tudo meio que começa porque o Clark acha que vai ser uma brincadeira, que a Lois não vai levar a sério, mas a Lois leva a sério, sabe? E eu acho que essa aqui é a grande característica da Lois. Até eu acho que o James Gunn falou isso na entrevista dele. A Lois não tem poderes propriamente dito, mas ela é uma mulher que, cara, o Superman fica apaixonado por ela. Ela tem que ser uma mulher foda, sabe? Você tem que olhar pra ela e dizer, caraca, essa mulher é muito foda. Qual que é o poder da Lois? É a busca da verdade, sabe? É a irretocável verdade. O compromisso de fazer jornalismo porque é o que precisa ser feito, sabe? E ela é isso nessa cena. Ela não dá trégua pro Superman, e eu acho que o mais impressionante é como que isso fica dentro do personagem e nos leva a uma cena que ela tem um diálogo que eu acho que também fala muito dos pontos positivos e os pontos negativos que a Lois tem como personagem, sabe?
ela, por ser essa pessoa que busca a verdade o tempo todo, talvez ela se veja, né, como uma pessoa chata. Porque pessoas que fazem muitas perguntas são vistas como pessoas chatas, né? Talvez ela entenda isso, e o filme reflete isso no diálogo. Esse tipo de abordagem para Lois, eu acho que é sempre a melhor de todas. E é por isso que, dos 3 personagens, a Lois foi a que mais se destacou pra mim, tá? Nos 30 minutos. E depois disso vai ter uma última cena envolvendo o Lex e a engenheira. E que envolve uma cena de ação, tá? E que é uma cena de ação bem legal, bem legal. E é esse momento que dá 30 minutos. Na versão que eu vi, né, o filme emendava um trailer. E que basicamente era o mesmo trailer que a gente já tinha visto recentemente, com uma ou outra cena diferente, um ângulo diferente, mas é basicamente a mesma coisa. E é isso, gente, esses são os 30 minutos. Eu sei que eu sou suspeito de falar, eu sei que o Gabriel, fã da DC, empolgado aqui, talvez não signifique muito pra quem não é fã da DC, mas eu fiquei muito feliz com o que eu vi, eu fiquei muito otimista que o resto do filme vai estar nesse nível, tá? E se manter esse nível, com essa estética e tudo mais, acho que o filme vai ser histórico. Então, assim, só resumindo, acho que a galera vai gostar pra caramba da abertura, aquele texto no início, como que o James Gunn coloca suas peças, como que ele dá diálogos para esses personagens, como que ele consegue desenvolver com poucas frases, às vezes, né, um ou outro, e aquele personagem que precisa de mais diálogo, ele manda bem também, né? No caso, o Superman e a Lois. Eu não sei mais quanto que eu posso falar, mas eu acho que vai dar bom, tá? Acho que vai dar muito bom, essa é a verdade. Quero dizer, em termos de opinião da galera, né? Tem que ver a bilheteria também. Mas por parte dos fãs da DC, obviamente eu não falo por todo mundo, mas eu tenho a sensação que a galera vai gostar bastante. Eu acho que a gente tá muito, muito distante de casos como o filme do Flash, né? Que num primeiro momento parecia que ia ser bom, né? Na CinemaCon todo mundo elogiava, aí o filme saiu no cinema e aí o pessoal começou a criticar. Mas enfim, galera, essa daqui também é só minha opinião. Lembrando que isso não é uma crítica. Isso daqui mal é primeiras impressões. Eu tentei ser o mais abrangente possível, sem dar muito spoiler. E eu também agradeço a Warner por ter permitido que a gente assistisse esses 30 minutos. Foi realmente uma experiência muito legal. Galera, agora é a vez de vocês, tá? Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dale DC. E esse foi o vídeo conversando sobre os 30 primeiros minutos de Superman. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.